Saúde os irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abre ela comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 4 ao 16. Como nosso irmão presbítero Fábio disse, o pastor Gabriel está em Bálsamo hoje, ministrando a palavra. Junto com ele, sua esposa. E a nossa irmã Thalita e nosso irmão André, a irmã Thalita foi ministrar em outra igreja também. Nosso irmão Regis está em viagem. Tem mais gente que me pediu para avisar, eu estou esquecendo. Até o final eu vou lembrar. Bem, justificando a ausência desses irmãos. Amém? Os irmãos encontraram Romanos 8, capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, 4, amém? Diz assim: para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Vou ler de novo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, quero neste momento, Pai amado, entregar a minha vida no teu altar e pedir, meu Deus, que a tua bondade, a tua misericórdia seja entregue aos nossos corações e à nossa vida, Pai. Pai, não atenta para o homem falho, pecador, meu Pai, mas que assim está rendido aos teus pés, mas sim para nós e para a tua igreja, com tua palavra, meu Deus amado, mudando, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, nos ensinando, Senhor Jesus, a nos despir, Senhor, de todo o nosso eu. Entregamos a Deus a nossa vida na tua presença, Pai,
Deus querido, pegue, Senhor, toda mente, todo pensamento, Pai, que está, ó Deus, envolto, Senhor, com talvez uma capa, ó Deus querido, talvez uma barreira, que não, ó Deus, que talvez impeça que a Tua palavra adentre sobre esta mente, este coração, mas que neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo arranque, Senhor, toda a capa, barreira, impedimento, Senhor, que impede a Tua palavra de entrar sobre todos os corações. Muda em nós, meu Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, falado, pregado, ensinado. Nos ensina, Senhor. Pai querido, nesta noite, Pai, a Tua palavra é Tua, o reino é Teu, a igreja é Tua, Senhor, o louvor é Teu, meu Pai. Então eu te peço, Senhor querido, só o Senhor pode curar nesta noite, só o Senhor pode libertar nesta noite, só o Senhor pode nos convencer dos nossos erros nesta noite, só o Senhor pode, ó Deus, curar as enfermidades psicossomáticas, Senhor, da mente, do coração, da alma, Senhor. Nós precisamos de Ti nesta noite. Faz, fala, age, é o que nós lhe pedimos, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, gostaria que toda a igreja redobrasse a atenção a ouvir e entender esta palavra, amém? Não quero ninguém lá fora. Se tiver alguém, o nosso irmão da porta manda entrar para dentro. Todo mundo sentado ouvindo a palavra de Deus, para que você não deixe escapar o que Deus tem para a tua vida, amém, meus irmãos? Aqui em Romanos nós vemos uma palavra que não pode deixar de ser vivida em nossa vida em momento nenhum, em tempo, em hora nenhuma, nunca nós temos que deixar de ver. Hoje eu quero falar sobre viver na carne e viver no Espírito, amém, meus irmãos? Amém? Todos estão prestando atenção? Amém? Glória a Deus. Porque eu já vejo que a carne já está tentando te impedir de ouvir a palavra. Já estou percebendo que a carne está lutando aí já. Mas eu vou estar chamando aí a atenção na hora que eu ver que tiver muita dispersão, para você não deixar a palavra sair entre os dedos aí. Amém? Glória a Deus. Paulo vem nos ensinar aqui a respeito daquele que vive, anda na carne, ou aquele que vive ou anda no Espírito. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a Cristo e tudo que se envolve o nome de Cristo, o reino de Cristo, a obra de Cristo. Não aceitamos mudar de religião, porque cristianismo não é uma religião, não é uma filosofia. Cristianismo, chamam de cristianismo, mas é o reino de Deus. A Bíblia é a constituição do céu. Sobre tudo que está aqui escrito, é o que nos garante sermos salvos em Cristo, entrarmos para a glória celeste. Vamos ser julgados por aquilo que está escrito aqui, também vamos ser galardoados por aquilo que está escrito aqui, segundo o nosso viver. Então Paulo está aqui ensinando este povo a diferença da carne e do Espírito. Eu não estou falando da carne, que quando você bate sente uma dor, você enfia o dedo na tomada sente um choque, né? Estou falando da carne pecaminosa, aquela que está em nós,
aquela que habita em nós, que nós vamos nos apartar dela só quando vier o arrebatamento ou vier a morte. Amém? Então Paulo, ele está aqui ensinando os crentes que apesar que nós temos perna, braços, olhos, ouvidos, isso faz parte de um corpo. Nós temos a natureza carnal pecaminosa em nós, e essa não pode dominar a nossa vida. Essa tem que ser dominada pelo Espírito. Porque o crente que aceita, que se entrega a Jesus, ele aceita Jesus e o seu Espírito. Então ele entra num processo de aprendizado espiritual. Ele começa a entrar num processo de crescimento espiritual. Ele vai aprendendo a andar, a crescer. Ele aprende isso pela pregação da palavra, pelo ensino, pela leitura na Bíblia, mas tudo trabalhado, motivado e sendo agido pelo Espírito Santo. Aceitou a Jesus, recebe o Espírito Santo. Jesus Cristo diz que a palavra dele é Espírito e vida. Recebeu a palavra, aceitou Jesus, recebeu vida e o Espírito. E Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele faz em nós o desejo de estar com Cristo, o desejo de ser servo de Deus, o desejo de andar na presença de Deus. Ele produz em nós vontade do céu, vontade das coisas de Deus. Ele produz em nós vontade de orar, necessidade de orar, necessidade de jejuar. Ele vai trabalhando. Tem pessoas que falam: não, eu quero receber o Espírito Santo, eu vou lá na frente, vai pôr a mão sobre a minha cabeça. Não, irmão, se você aceitou Ele, você já recebeu. Agora é diferente de receber o que Atos 2 diz: ficar em Jerusalém, que do alto sejais revestido de poder. Receberá na totalidade o Espírito Santo, mas Ele está aí contigo. Ele está aí contigo. O Espírito Santo sempre vai te convencer a entender e a viver conforme a palavra. Porém, a escolha disso é sua, é minha, é nossa. Eu posso estar no corpo, próximo ao corpo de Cristo, pastor, e não ter o Espírito Santo em mim? Pode. Eu posso, pastor, falar que eu sou crente e eu não ter o Espírito Santo em mim? Pode. Quando você decide a dar legalidade à sua carne, a ser uma pessoa que resiste à voz, o querer do Espírito Santo, aí ele se entristece e ele se afasta. Você pode louvar, você pode até pregar, mas se ele não estiver presente, é esforço humano. É algo que você aprendeu. Tudo nós aprendemos. A nossa mente, irmão, não tem tecnologia que consegue definir por totalidade a capacidade da mente humana. Até hoje não conseguiu. Se tivesse conseguido, ele já tinha feito um computador que ia substituir o ser humano. Não tem robô, não tem máquina, nada que substitui o ser humano pela sua mente, pela sua inteligência. Não tem nada. Daquele que se acha mais sem capacidade nenhuma, aquele que tem muito, todos são iguais na capacidade daquilo que a mente tem, a não ser que tenha uma enfermidade, a não ser que tenha uma dificuldade, nasceu com alguma dificuldade, mas no demais não. Então a escolha é nossa.
de querermos viver no espírito ou na carne. Tem gente que diz: eu desviei porque lá na igreja, não, já estava desviado. Só foi um empurrãozinho de alguém, infelizmente, para essa pessoa demonstrar o que já estava no coração. Porque ninguém pode esconder por muito tempo algo, irmão, que a Bíblia diz que pode ser revelado. Nós nos condenamos a nós mesmos. Lembra de Pedro lavando lá, aquentando a mão lá, e Pedro tentando esconder que não tinha nada a ver com Jesus. A mulher olhou para ele: você é um deles. Ele falou: eu não. Você é. O seu semblante denuncia, a sua voz denuncia, o seu jeito denuncia. Então o crente não esconde por muito tempo, irmão. Quando ele está vivendo na carne, entrega a carne, as paixões da carne, uma hora ou outra, alguém vai olhar e vai dizer: alguma coisa está errado aí, alguma coisa você está fazendo, alguma coisa você está escondendo. Irmão, essa mensagem não é para expor ninguém, não é para desabafar, não é para mostrar que um é melhor do que o outro. Eu estou como um pastor que eu quero que todos vão para o céu no dia do arrebatamento. Você sabe o que significa a palavra atalaia, irmão? Aquele que anuncia, aquele que avisa. Mas qual é o contexto do texto? É assim: se você não falar e eles morrerem, o sangue dele vai ser cobrado por você. Mas se você falar e eles não quiserem saber, você lavou tuas mãos. Você lavou tuas mãos. Então nós temos que escolher. Obreiros, obreiras, jovens, irmãs, você tem que escolher. Pastor, eu quero participar do ciclo de oração. Está vivendo na carne, está vivendo pecado, irmã, pede licença, fica sentada, ouve a palavra. Ninguém, jovem, pede licença, senta, ouve a palavra. Obreiro, pastor, eu não estou conseguindo, pastor. As minhas paixões, os meus impulsos, pastor, está me dominando. Senta, ouve, porque talvez você vai ser salvo só de sentar e ouvir. Jesus não precisa, irmão, de quem está fazendo a obra dele, querido, porque ele está Jesus não força ninguém. Jesus não tem uma placa aí fora dizendo precisa-se. Nós estamos desesperados para alguém fazer. Não, Jesus quer alguém que de coração entrega a sua vida e diz: Jesus, eu vou entregar minha vida no teu altar, eu vou crucificar as minhas paixões na sua vontade. A grande dificuldade da igreja hoje é saber se ela é espiritual ou se ela é carnal. É a grande dificuldade. E um dia eu falando com um amigo, ele disse: pastor, desse jeito não vai ter número na igreja. Eu falei: eu sendo salvo e não tendo o sangue daquele sobre nas minhas costas, tá bom demais. O que me importa é pregar a verdade, é viver a verdade. Se vai gostar de mim, se vai virar a cara, eu não tenho problema com isso, irmão. Eu já fui vacinado nesse posto de saúde aí, nesse pronto-socorro aí, das pessoas ficar com raiva, virar: isso aí para mim, irmão, eu te amo do mesmo jeito, vou orar por você, vou acordar de madrugada, e pasmo, vou te fazer uma visita ainda se preciso for, porque eu estou vacinado com esse negócio. Eu não preciso, irmão, de aceitação para mostrar que eu sou pastor. Não, me rejeitou, amém, irmão. Se me rejeitou pela palavra de Deus, está sendo cumprida. A Bíblia diz que nós seríamos crucificados, perseguidos, chacoteados, as pessoas iam virar as costas. Então eu estou aqui para cumprir a Bíblia. Se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, eu te amo do mesmo jeito. É a Bíblia. E não era para ser assim. Vamos lá. A natureza humana, irmão. Eu vou pedir ajuda para os universitários aqui. Pastor Elis, pega o microfone aí. Quando é uma palavra mais
assim, que a gente vai para as referências bíblicas, para não tomar muito tempo. 1 João, pastor, 2,16. Não, vai primeiro para Gálatas. Gálatas 5. A igreja quer abrir, pode abrir aí, irmão. Aí você vai ver se o pastor está mentindo ou se está falando a verdade. Gálatas 5, 19, pastor. 19 ao 21. Vai lá. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus. Solta aí, pastor. Irmãos, vamos pisca-pisca. Assustei agora. Meus irmãos, quando Paulo está falando aqui, ele está antecedendo a falar do Espírito e dos frutos. Paulo está dizendo aqui a respeito das obras da carne. E nós não vamos ouvir isso de pregador itinerante que vem entregar revelação. Amém? Paulo está dizendo aqui, as obras da carne é prostituição, elas são manifestas, prostituição. Irmão, prostituição não é só você ir lá e prostituir, é tudo ligado a isso. Tudo ligado a isso. Quando você vê um filme pornô, um vídeo, você está prostituindo. Porque Jesus disse isso, que aquele que só olha em seu coração cobiçar, já adulterou. Nós temos que tomar cuidado com grupos de WhatsApp, porque o pecado entra pelos olhos. Os olhos é a candeia, irmã, a candeia do coração, da alma. Você quer viver uma vida santa, longe desses negócios. De repente vem um camarada que não tem nada com Deus. E olha, irmão, tem muito crente que faz isso. E eu vou pedir para Deus me mostrar, porque esses nem vai ser obreiro, nem sentar no jovem, nem nas irmãs. Vai ser crente, sentado aí, não vai ter carro na igreja. Porque tem muitos que passam de WhatsApp para WhatsApp, aí as imagens. Aí o irmão está lá vivendo, querendo viver na santidade, de repente ele vai lá ver um negócio, é coisa errada. Não tem como uma igreja ser cheia do Espírito Santo se ela não abominar essas coisas, se ela não pôr para fora do seu coração, se ela não rejeitar, se ela não querer. Pastor, o que eu faço? Você vai aprender aqui hoje. O Espírito Santo te trouxe para te ensinar. Ninguém é mais santo do que ninguém aqui. Todos nós vamos estar aqui para aprender com Ele, porque Ele não quer te jogar fora, Ele quer te abraçar, Ele quer te ensinar, Ele quer te guiar, Ele quer que você viva nessa terra e as pessoas sintam a presença de Deus. Prostituição, trocou fotinha, pecado, prostituição. Está lá na rede social e ninguém vendo e trocando conversinha com alguém. Prostituição. Está o dia inteiro cobiçando, porque está aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia.
impureza. Você está perto da pessoa, ela só conta piadinha obscena, com duplo sentido. Eu já ouvi isso de pastor, que eu não sei se para o céu é. Ele está sendo para ele e para os outros. Sabe aquelas piadinhas que você entende que a pessoa está com outro sentido? Você vê isso muito nas obras, né, varão? Vocês veem isso nas obras, né, pastor? Vocês veem isso? As mulheres também vêem no serviço. Lascívia. Eu me visto para quê? Para mim vir aparentável, bonito? Ou para alguém olhar e dizer, nossa, que homem gostoso? Você se veste para quê? Porque assim, irmão, se você se veste para causar em alguém inveja, em alguém facção, causar em alguém, irmão, um desejo sexual por você, lascívia, pecado. Nós somos assembleanos, nós somos daqueles que nós pedimos, né, para as irmãs vestir uma saia, mas tem saia, irmão, que é pior do que estar pelado, que tem saia que nem o Satanás quer olhar. Lascívia. Isso vai levar para onde? Não vai entrar onde? Ah, irmão, quantas pessoas você já ouviu pregar essa palavra? Eu não ia pregar na sexta, eu trouxe para hoje mesmo. Idolatria. O camarada fala de jogo o dia inteiro, não fala uma palavra de Cristo, não dá uma glória para Cristo. É só jogo, é só futebol, é só, irmão, se a seleção brasileira estiver jogando hoje, ele faltava do culto para assistir um bando de canela seca, milionário, correndo atrás de uma bola, e você indo para o inferno. Você é contra o futebol, pastor? Não, sou contra a idolatria. Não dizima, mas compra a camiseta do time. Vai lá no estádio assistir, volta no dia do congresso. Sócio torcedor. Não estou te expondo, estou te ensinando. Idolatria. Idolatria, irmão. Tem crente que o seu carro é Deus para ele. A sua casa é Deus. O seu filho é Deus. Não toca, não olha para meu filho, para minha filha. Tem irmã que tem um marido como Deus, e o marido como uma deusa. O dia que você não estiver nem aí para estar na presença de Deus, para fazer qualquer outra coisa, o teu coração está aberto à idolatria. O teu coração está aberto à idolatria. E a idolatria é culto aos demônios. Além de não ir para o céu, não ser salvo, está cultuando demônios. Irmão, mensagem, pregação que a gente ouve, de graça, porta aberta, mas se vir um que está aí pela internet, por aqui, irmão, te cobrar 200, você vai ver, porque você quer ver o famoso, você não quer ouvir a palavra. Na igreja não vem ouvir a palavra, mas anda 150, 200 quilômetros, para ver famoso lá em Rio Preto, lá em Araçatuba, não sei na onde, mas quando está na igreja, qualquer mensagem pregada, já repugna, já olha feio, já não aceita. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, tem idolatria evangélica no meio da igreja, crente que só ama a política, só ama as coisas dessa vida, não ama a palavra de Deus. Essa pessoa não vai para onde? E eu te amo, hein? Eu quero que você vá comigo. Irmão, feitiçaria.
feitiçaria, ela tem por base a rivalidade. Amém? Você já sabe onde eu quero chegar, né? Tem por base a rivalidade. Falou de mim? Vou pôr você no joelho. Pega ele, Jesus. Aí quando Jesus está falando que atinge o outro, Jesus fala, né? Aí quando é com ele, idolatria, feitiçaria. A nossa boca, ela foi dada por Cristo para nós louvarmos e glorificarmos o nome dEle. É para nós falarmos as suas novas, as suas boas novas. Não é para amaldiçoar ninguém, não é para ser juiz de ninguém, não é para apontar o dedo para ninguém. A nossa boca é para a glória de Deus, aleluia. Não é para louvar música do mundo, música que está aí, irmão, que pessoas do mundo fez. Não é para adorar Jesus, o teu único Salvador. Mas pastor, eu não quero isso aí. Então você se encontra no final aqui: todas essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vem falando inimizade. Tem inimizade na igreja? Não tem, né? Não? Eu acho que estou congregando a igreja errada. Nem eu para mim, nem me deu Pai do Senhor, me bloqueou na rede social. Diz que me odeia e toma Santa Ceia. Meu, toma ceia. Espiritualidade falsa é essa. Você sabia que tem muita gente que não vai para as igrejas pelo mau testemunho de quem está na igreja? Não todos, lógico. Ou nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, renunciamos a nós mesmos. Ou esse negócio de arrebatamento um dia vai te surpreender. E você vai chorar amargamente. Porfias, emulações, iras. Tem crente irado, irmão? Não mexe não, senão eu saio no soco. Tem crente irado? Qualquer coisinha está irado, está emburrado, vira a cara, quer vingar. Aqui não tem, eu acho. Não tem. Peleja. Além do camarada ser irado, ele fica pelejando contra o outro ainda. Ele fica ainda falando, ele fica ainda apontando o dedo, ele fica ainda fofocando. Dissensão. Não tem aqui, não tem lugar nenhum. Contendeiro, dissensão. Heresias. A gente fica ouvindo os pregadores às vezes pregar. A gente ouve na internet. Eu falo, Jesus, o que nós vamos fazer, pastor Ederson? E aqueles milhões de seguidores, com milhões de likes. O camarada está ensinando o povo a ser carnal. E o povo está lá, nossa, olha, fala onde você vai pregar que eu vou lá te ver. Idolatria, heresia, inveja. Tem inveja aqui, irmão? A inveja é um portal de Satanás na tua vida.
O diabo olhou e disse: eu subirei e serei semelhante ou maior? Semelhante ao Altíssimo. Isso é o que? Não é inveja? Eu vou ser igual a Ele. Orgulho. Homicídio. Bebedice. Me perguntaram um dia: onde está na Bíblia que não pode beber? Bebedice. Eu vou ler só o final aqui. Não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. Não pode escandalar o irmão, mas escandalizar Jesus pode. Tem que beber socialmente, e muitos lugares de clínica de recuperação, esses começaram com um golinho. Disseram que sem álcool pode. É você enganar você mesmo. A Bíblia nos ensina, irmão, a como ir para o céu, mas ela também nos ensina que se nós não darmos segundo a Bíblia, nós vamos para onde? Glutonaria. Glutonaria. A glutonaria não é só comer muito e encher o buchão, não. A glutonaria, ela entra no padrão daquela pessoa que é insaciável em todas as áreas da sua vida. Tudo ela quer, ela nunca sacia. É quando aquela pessoa que entra no pecado, ela se afunda mesmo, porque cada vez mais ela quer se saciar, cada vez nunca sacia o seu desejo. Isso é uma glutonaria com a comida. Por que aqui está falando glutonaria, irmão? Porque a comida, se você não orar a Deus e viver uma vida de oração, ela pode se tornar o seu Deus. É por isso que Jesus Cristo estava diante do diabo. O diabo falou: o Senhor pode transformar essa pedra em pão. Jesus falou: não vou transformar ela não, porque da palavra de Deus nós vamos viver, de toda a palavra de Deus. Mas não é só de comida, não é só de pão não, é da palavra de Deus. Então tem crente, irmão, que deixa Jesus, porque é insaciável na sua vida, na sua casa. Ele nunca tem aquele tempo para Deus, ele nunca tem aquela vida entregue para Deus, porque ele precisa saciar os seus anseios, saciar a sua vida de gastar, e gasta, e nunca acaba. Uma pessoa que acumula tudo, ela nunca doa, ela nunca abençoa, ela só quer sempre para ela só quer sempre ter, irmão. Jesus Cristo está dizendo para você que hoje Ele quer te libertar dessa vida de glutão, de glutonaria. Aleluia, oh glória a Deus. Essas obras da carne, irmão, está escrito aqui: e coisas semelhantes a essa. Não vem dizer que você anotou aí e vai tentar viver do que está escrito aqui, não. Semelhantes a essa. Então não tem como eu pôr a mão na tua cabeça e eu viver isso. Por isso que é sério o evangelho de hoje, porque se eu estiver vivendo tudo isso que eu te li aqui, irmão, eu sou falso. Tome cuidado. Agora, 1 João, pastor, 2,16. João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está vendo? Todas essas concupiscências
da carne, dos olhos. Irmão, você sabe o maior perigo que tem hoje na nossa casa? Aqui está acesso a todo o pecado e maldade do mundo. Esse dia atrás eu quase que desinstalei o Facebook. Aí o rapaz que mexe com a rede social, que posta minhas mensagens, falou: mas se você desinstalar, não tem como postar tuas mensagens. Eu falei: é feio. É uma distração para os crentes. Se eu perguntar aqui quem orou mais do que meia hora por dia essa semana, eu não vou perguntar, porque pode ser que eu passe vergonha. Mas quem ficou mais de 1 hora ou de meia hora com o celular na mão? 1 hora é pouco? É, porque eu levanto de madrugada para orar. E aí, né, vem as mensagens. Acaba às vezes entrando, você vê a pessoa online. Vai trabalhar que jeito? Foi dormir, estava online. Se acordou, estava online. Tudo isso é do mundo, não é de Deus. Pastor, eu não queria ouvir essa mensagem. Ouve essa mensagem, aprende ela, coloca ela no teu coração, irmão. Porque o dia que a morte bater na tua porta, você vai precisar dela. O dia em que você ouviu dizer que o povo subiu e você não, foi porque você não levou a sério esta mensagem. Pastor, vai lá. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo aos homens? É até o 4. Você leu até o 4? 3. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pela quais crestes, isto conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei. Não, até aí. Aqui cabe aqueles que fica na rede social olhando para ver quem vai estar no cartaz, né? Ah, o pastor não vai estar não, então não vou. Ah, é o pastor fulano de tal. Ó, ele é da revelação, eu vou. É, irmão. Não, o pastor que eu gosto vai estar na igreja tal. Falta da igreja, não avisa o pastor, não fala nada para ninguém, vai lá na outra igreja atrás do pregador. Não vai atrás de Cristo, vai atrás do pregador. Porque Cristo está aqui também. O Espírito Santo está aqui também. Pastor, lê aí 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, irmão. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que tem temas que não pode, não é que não pode ser falado, é que os homens não estão falando mais com medo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu já não tenho medo, e daquilo que eu tinha eu estou perdendo, sabe, irmão? Porque o evangelho de Cristo não pode virar essa bagunça que nós estamos vendo por aí fora, não. Sabe, irmão? Pessoas passando a mão na cabeça do pecado aí, e tudo fica legal, e a igreja fica sofrendo, e aí o povo tudo doente espiritualmente. Irmão, eu tomei uma decisão: ou Jesus faz o que tem que ser feito, que está na Bíblia, ou ele me desqualifica como pastor. Mas eu sei que ele vai fazer o que está na Bíblia, porque ele é fiel. Fala aí, pastor.
1 Coríntios 6, 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então não vai herdar o reino de Deus? Não vai para o céu? Quem que não vai? Deixa eu ver quem que não vai. Os adúlteros, os idólatras, os afeminados, aquele que deixando o uso natural do homem e da mulher. Irmão, sodomia. A sodomia, ela entra tanto na vida devasta sexual do homem e da mulher, como na homossexualidade, lesbianismo e tudo mais. Jesus te ama e te trouxe hoje aqui para você aprender a palavra que Ele quer te ensinar, para você ser salvo. Ele não quer isso no nosso meio, irmão. Pastor, vamos excluir? Não, vamos abraçar. Mas a pessoa não pode ficar sem saber. Porque essa igreja não é uma igreja coach, irmão, que vem trazer uma palestra só para encher o teu ego e fazer você pular de alegria. No inferno é tristeza e ranger de dente. Não tem alegria. E vai para o inferno esses movimentadores de plateia junto com o povo. Ou nós sejamos crentes, irmão, ou vamos viver enganado. Sodomia. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque a imoralidade sexual era fluida lá. Mulher traía marido, marido traía mulher, o homem saía com homem, mulher saía com mulher. Sexo bestial com animais. E tudo isso começa com as concupiscências dos olhos. Vendo. Isso domina a cabeça. É um demônio trabalhando. Tua vida não vai para frente. Tudo começa a dar errado. Vira, irmão, uma situação difícil. Uma culpa no coração. Começa a entrar em depressão, começa a entrar em esquizofrenia, um monte de coisa, e a alma fica abatida. Por quê? Porque tem um demônio ali afligindo a alma, irmão. Isso é acesso de demônio na vida de pessoas. Versículo que eu estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo. Aonde fala que se deitar com a meretriz se torna uma carne com ela. Quando você comete esses erros, você ir lá na internet vê aquelas coisas, os demônios que estão na vida daquelas pessoas começam a fazer parte da tua vida. E tudo isso que eu disse aqui, que eu li aqui, que a Bíblia está escrito, são portais de acesso de demônios e obras malignas na vida das pessoas. São acessos demoníacos. A pessoa nunca vai ser feliz, nunca vai estar firme, sempre vai estar lá triste, com a alma arrebentada. Está lá?
Está lá, ó. Vamos ver se eu consigo ler daqui. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Meu Deus, é forte. E para você se libertar, irmão, disso, é só com muito querer do teu coração e muita misericórdia de Jesus, você clamando por ela. Porque isso envolve a mente, o coração. Eu quero dizer para a igreja, nós estamos vivendo, nós estamos entrando numa era, numa época, num momento em que vão nos impedir de pregar a verdade. Vão processar, vão querer prender, vão querer fazer o que for. Por quê? Porque em nome de Jesus, e Deus falou comigo, que Ele vai levantar alguns João Batista por aí, irmão, que vai colocar o dedo na cara daqueles que estão a favor disso, e vai lutar contra essas coisas. Deus falou comigo, que Ele não vai limpar muitos altares não, porque já virou bagunça em tudo quanto é lugar, mas Deus vai levantar alguns altares para ser diferença nessa terra. O avivamento vai vir com crente confessando pecado, deixando a coisa errada de lado, mudando a sua vida e vivendo uma vida de santidade na presença de Deus, abominando o pecado e amando a Jesus Cristo. Leia aí, pastor, Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15. 21:8. Pastor, mas só um minutinho. Se eu estou vivendo assim, pastor, você dá graças a Deus, que Deus marcou esse dia para te avisar, antes que você caia no precipício, antes que a tua alma é pedida pelo inferno e você perca a tua alma. Eu não vou levar isso para mim. No dia do juízo, Jesus vai olhar para mim e vai dizer: eles estão aqui porque você pregou, eles estão aqui porque você anunciou. Eu vi um testemunho de uma chinesa que foi ao inferno, e lá tinha cela no inferno, que era só pastores e missionários, e Jesus disse para ela: esses estão aqui que negaram a minha palavra, não pregou a minha palavra, eles enganavam, eles queriam dinheiro, queriam riqueza, queriam poder, eles não falavam a verdade, porque eles também viviam assim. Agora eles estão aqui e eles gritavam por misericórdia. Irmão, eu quero ver você no trono branco juntamente comigo, aleluia, julgando as nações. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 22:15. É forte, não é forte, irmãos? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Meu Deus. Ok, aí. Meus irmãos, a Bíblia, ela tem que ser aberta e lida. Porque vim aqui só gritar e dizer, você não vai acreditar no que está aqui, irmão. Glória a Deus. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, que quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi o assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere mentira, fala de si próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Nós ensinamos hoje aqui, né, Fábio, na escola bíblica, sobre isso aí. Irmãos, agora o pastor Ederson vai estar lendo para nós
em Gálatas. É bom abrir a Bíblia, irmão, que você vai conhecendo os livros, amém? Se você não estiver lendo na tua casa, desfruta agora. Tem pessoas que choram por não ter Bíblia. Vai lá, pastor, pode ler. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Só um minutinho. Então, se você buscar andar no Espírito, você não vai cumprir, satisfazer a vontade da carne. É isso que está falando? Pode continuar. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, Pode ler. a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Porque assim, igreja, ser cheio do Espírito Santo não é ter dons espiritual, porque o Espírito Santo se afastou de alguém e ele ainda continua operando em dons. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo. E ter os frutos do Espírito Santo não é você que se esforça para ter. Você tendo o Espírito de Deus, Ele faz você, Ele tem em você os frutos. Ele te ensina a viver os frutos do Espírito. Lembra daquela palavra que diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando você se entende que você tem que se afastar de tudo aquilo que nós dizemos aqui, das obras da carne, do pecado, e você começa a querer ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de santidade, aleluia, de busca com Ele, oh glória a Deus, Ele não vai te deixar ficar irado, Ele não vai te deixar ir para o lado da prostituição, Ele não vai deixar você pecar nem adulterar. Se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, aleluia, não é vir aqui receber somente a mão, a oração na mão, não, é você dia a dia acordar de manhã e dizer bom dia para Ele. Bom dia, Espírito Santo, me ensina hoje a andar na tua presença. Eu não quero andar em pecado, eu quero andar entregue a Ti, aleluia, oh glória a Deus. E você cultivar isso, e quando você vê que você está esvaindo, vai lá para o jejum e diz: Deus, eu vou me consagrar a Ti, eu vou me entregar ao Teu trono, Senhor, eu vou estar diante de Ti. E quando vê que você está entregue a essas coisas da internet, você vai dizer: Deus, o meu telefone é só para atender ligação e nada mais, eu não vou olhar nenhuma rede social, porque senão eu vou pecar, mas eu vou entrar na Tua presença, eu vou dobrar o meu joelho, aleluia, eu vou orar a Ti, Senhor, oh glória a Deus, porque eu quero um relacionamento contigo, eu quero viver na Tua presença, eu quero andar na Tua presença.
Aleluia! Nosso tempo acabou, mas tinha muitos versículos para ler. Por quê, irmão? Porque Cristo quer que você brilhe o brilho dele. Ele quer que você vive a paz dele. Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é completa. Não há ansiedade, não há desespero, não há, irmão, pensamento contrário. Aleluia. Tem um versículo que diz que nós temos que levar cativo ao Senhor todos os nossos pensamentos. Aleluia. Se o teu pensamento, irmão, não coincide com Cristo, com a santidade, com o querer de Cristo, querido, leva ele cativo. Dobra o joelho e diz: Jesus, o meu pensamento me sabota, ele me invade a mente. Eu estou crucificando a minha carne, as minhas paixões. Hoje eu vou deixar de ser homossexual, eu vou deixar de ser homicida, eu vou deixar de ser mentiroso. Hoje eu vou deixar, Senhor, de ser adúltero, e eu quero ser santo. Eu quero andar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade. Alabacalabaias, Indarabacalabanai, Indarasubicalabachubi andarás. Coloque de pé. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Rever primeiro. Eu quero deixar essa vida, pastor, mas eu tenho vergonha de ir aí à frente. Eu quero os obreiros aqui do altar. Vocês vão andar sobre um corredor, e se alguém chamar você e dizer assim: ore por mim, vai lá, pastores, vai lá. Você quer, não vai vir aqui à frente, não vou te expor não, mas você vai dizer: eu quero me libertar disso, eu quero ser salvo, eu quero entrar no céu. Pode andar pelos corredores. Se alguém chamar e dizer: eu não quero ser mais essa vida velha, eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início